Pessoal, já deu start aqui na gravação. Como de praxe aí que o aprendizado ele tem chamada, né? Então eu vou realizar ela agora, mas antes disso, antes de compartilhar a tela, eu vou liberar o áudio aqui. Eu tinha travado ele aqui, aí depois posteriormente aí eu deixo ele aberto aqui pra gente, tá? Agora sim. Vamos então. Alex, Casimiro. Ah, não, não, desculpa, pessoal. Eu olhei na lista de presença errada aqui. Pera aí, rapidão. Só um minutinho. De maio, Niquelândia. Na hora que eu vi que estava errado aqui, você desculpa. Só arrumar a data novamente. Eu acredito que eu esqueci que sexta-feira não tinha aula. Eu comecei a gravar. É porque quando eu configurei, tava naquela primeira configuração, né, da primeira aula, né, que ia ter segunda e sexta-feira. Aí eu percebi que tinha algo errado. Aí depois que eu. Agora sim. Analice Sene. Dá uma olhada aqui. Ah, tá aqui. Tá liberado o áudio aí, viu, pessoal? Andréia, fique claro que depois eu vou confirmar lá no relatório de Brenda tá aqui, presente. Aqui. Carla Franciele, aparentemente não veio. Carlos Eduardo tá aí. Fabiola de Oliveira Silva tá aí também. Gabriel Alvarenga. Presente. Tá aí. Gabriele. Ah, tá aí, já vi. Hanara Sandielli. Hanara Sandielli não veio. Alguém levantou a mão aí? Pode levantar aí, o Nicolas. Isaac Nicolas. No caso é Ele não o. está conseguindo te escutar. Ah, tá, ok. Mas no caso, o Nicolas que levantou a mão aí foi o Isaac Nicolas, né? Isso mesmo. Ok. Luísa Machado. Já vi, já tá ali. Maria Eduarda. Ah, Ela está presente, mas não. já encontrei já. Samira. Samira já encontrei também. Sândila, com dois L's. Sândila. Sândila ainda não. Ah, tá, já achei já.
Sara Stephanie. O que ele tá falando? Sara Stephanie. Presente. Tamara Santos. Presente. Tandara Rodrigues. Presente. E agora Vitor Henrique Xavier. Achei aqui. Presente. Bom, então, aparentemente só a Carla Francieri que não está. Depois eu confiro lá, tá, pessoal? A Carla desistiu. Ah, sim. Ok, obrigado, viu? Agora sim, pessoal, vamos iniciar. Eu vi que teve muita gente que ficou com um pouco de dúvida lá naquela primeira atividade. Vou só passar por ela e aí a gente analisa o desafio 1.2. Isso. Agora sim, vamos compartilhar aqui. Eles, assim, são simples, pessoal, e de tão simples, às vezes a gente se enrola neles. Isso é comum, viu? Então, o da semana passada, né, só para a gente passar um pente fino nele, só para a gente passar um pente fino. Na semana passada, a gente já iniciou as análises, né, junto aí com a teoria. Daí eu mostrei esse circuito aqui. Confesso que ele está muito mal desenhado aí, por isso que eu até mostrei como que vocês fazem a simulação lá no FET Colorado, né, para colocar aí, fazer o print, né? Então esse circuito aí lá da Pendramin aqui, né, ele tem uma fonte contínua de 10 volts, né? E nos pontos aqui, né, que seriam os pontos X, Y, Z, você tem a indicação de que a tensão de 5 volts, a de 4 volts e a de 1 volts vai aparecer na hora que você colocar esses multímetros aqui, né? Na verdade, aí eu apresentei o multímetro normal, né, ou pelo menos um similar, né, o que vocês vão ter em bancada, ou esse daqui da esquerda, né, o que não tem o alicate, o da direita aqui que tem o alicate amperímetro, né? A diferença é que a corrente elétrica, como ela pode em valores altos aí, por exemplo, 80 amperes, por exemplo, facilmente ele pode queimar. Tem alguns multímetros aí para máquinas elétricas pequenas aí de indústria que eles suportam até 20 amperes. Então, assim, é para motor pequeno mesmo, né? Ele é mais barato, é de bancada, né? E às vezes queima. Aí a ideia aqui dessa atividade, ela é tão simples, mas às vezes a gente se enrola. Aí eu até na aula passada, e depois eu vi, até teve alguns alunos que já enviaram, eu fui corrigindo, né? Aí eu tava marcando lá como errado, eu falei, peraí, o aluno acertou, né? Eu é que estou errando. Então, assim, a ideia é a gente selecionar no multímetro a opção voltímetro ou amperímetro, né? Que aí é a próxima que a gente vai analisar daqui a pouco, né? A próxima experimento aí, né? Só que aqui eles já estão setados como voltímetro, né? Esses três primeiros como voltímetro e os dois de baixo aqui como amperímetro. E ele já tem o range, né? Como se eu tivesse já viesse aqui de fábrica, né? Esses aqui de bancada, eles poderiam ser muito bem de uma giga de teste. O que que seria uma giga de teste? A giga de teste é um equipamento em que você tem os terminais ali já com o range de tensão que ele afere, né? Já dedicada ao equipamento. Esse pessoal aí da China
aquelas fábricas lá que eles produzem PCBs, né? PCBs aí de vários equipamentos, eles têm várias gigas de teste, que aí depois que o pessoal monta, ele passa só embaixo dessa giga de teste, e aí a giga de teste desce, né? O operador, às vezes até o computador desce ela, desce essa giga de teste e ela faz todas as aferições aí, dependendo, simultaneamente, mostra ali numa tela, aí fala, olha, esse circuito tá ok, ou então fala, não, esse circuito não tá beleza. Então a ideia é vocês entenderem o conceito de que tem esses três voltímetros aqui. Esses três voltímetros, ó, um tem um range de 5 volts, ou seja, se eu colocasse ele aqui para verificar a tensão do circuito inteiro da fonte, ele iria queimar, ou pelo menos a chave fusível dele ia queimar. Ó. Como ele só vai do range de 0 até 5 volts, se ele pegar, né, se ele aferir uma tensão maior do que a do range dele, o que que acontece? Ele queima. Por isso que esses voltímetros aqui, ó, inclusive esse, deixa eu ver, pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui, aqui embaixo é que fala, ó, 600 volts. Esse daqui, o alicate, ele suporta até 750, né? A tensão trifásica, onde o monofásico é 220, ele vai até 660. Inclusive os cabos, né? Os cabos para circuitos internos, eles suportam até o mais baratinho, né? Ele suporta 750 volts também, tá? Então geralmente, essa daqui, em campo, ela é mais recomendável, porque além de aferir contínua, ela afere alternada e até 750 volts, né? A maioria dos circuitos que a gente faria manutenção aí, né, numa empresa aí de, né, IoT, por exemplo, né, que faz software dedicado, que tem placas dedicadas igual essa daqui, né? Ele iria facilmente ter todas as escalas ali, todos os ranges, né? Daria para vocês lerem, né, sem queimar o fusível aqui, né? Na melhor das hipóteses, o fusível de proteção ele queima. Na pior, né, às vezes a tensão ali é muito alta, a corrente vai ser muito alta, você perde, mas no geral ele tem um, um fusível, ele parece uma lâmpadazinha, né? Que aí ele queima e você troca, né? Então a ideia é você pegar esses, né, o voltímetro, né, no desafio 1.1, pegar o voltímetro aqui e não queimar ele, né, colocando nos locais certos aqui. Então, e como ele pede para você fazer esse relatório, né, nas posições X, Y e Z, né? O X é para tensão de 5 volts, né? O Y é para tensão de 4 e o Z é para tensão de 1 volt. Ou seja, você vai, e como tem 3 voltímetros, você vai fazer, né, a aferição simultaneamente, né? Então, colocando em cima do de 5 como ele é o maior range, então você vai pegar o de 10 aqui e colocar em cima no ponto X aqui, né? Já o de 4 que é o 4 volts, que é a menor delas aí, né? Você não poderia colocar o de 3, né? Coloca o de 5 volts. E por fim, como só sobra 1 volt, você utiliza o com range menor, que é o de 3 volts, para não queimar, tá? Mas aí, esses desafios aí, eles não dão quase informação. Por isso que na aula passada, né, eu mostrei aqui como é que é a escala, né? A gente não precisa falar novamente aqui, só vou recordar aqui com vocês. Por exemplo, talvez a maior dificuldade é a gente lembrar, né, às vezes eu mesmo esqueço, mas eu tenho um professor que uma vez ele falou, ó, você nunca mais vai esquecer. Polo negativo, né? Negatividade lembrando que eu falei na aula passada que você pode trocar ali, né? Os polos aqui, né? E sempre você olha aqui no equipamento, né? Você vê que no ponto aqui com ele é preto, né? E nos outros pontos aqui, esse para você aferir corrente, né? Onde tem o A aqui,
E o outro para você, além de aferir tensão, né, você vai utilizar para aferir resistência, teste de continuidade, capacitor, né, entre os terminais com e esse daqui, né, e o teste do diodo, né, o teste para saber a polaridade do diodo, caso lá no equipamento ali, né, ele esteja, o que você tiver ali, ou montando, soldando, ele esteja com defeito, não dê para você perceber ali pelo grafismo dele, né? Então, eu achei interessante essa técnica lá do professor, né? Tudo que é negativo, né? É sombras, é darkness. Parece idiota, né? Mas é aquela coisa, né? É bobeira, a gente lembra sempre, né? Mas coisa séria assim, o professor mal fala, né? Você lê num livro, ele já esquece. Então, negatividade é o pino, né? E o cabo, né? Das sombras aqui, ó, o preto. E o vermelho é o positivo. É só você lembrar disso. Negatividade, trevas, sombras é o preto aqui, né? Para você conseguir o quê? Conseguir a polaridade correta. Professor, mas o senhor falou que não queima. Não, realmente ele não queima, não. Mas vocês têm que ter cuidado que tem um componente que, se ele receber a polarização invertida, né? Ou seja, o negativo no positivo, ele vai, como ele é um capacitor, né? É o eletrolítico. Tem outros eu de filme aí, por exemplo, e não tem esse problema, a não ser que você, né, fique com tempo ali suficiente para ele carregar e o filme ali por dentro, é porque ele tem uma película ali, uma resina, né? E aí essa resina pode ser que ele tenha defeito, mas você não perceba. Já o eletrolítico não, ele parece uma latinha, né? E aí ele estufa. Então, na maioria, né, resistor, indutor, não vai acontecer nada. Só o capacitor eletrolítico é que ele pode estourar lá, né? Se você fizer a alimentação, viu? A leitura não, né? Mas a alimentação sim. Aí a gente até fez uma revisão aqui, né? Para você ver a tensão, você coloca, né, o positivo. Aqui nesse caso ele ia ficar negativo, né? Porque o negativo está aqui na. Ah, não, não está certo, ele ficaria positivo. Então você coloca em paralelo aos terminais para fazer a aferição, né, da tensão. Daí a gente fez uma revisão da corrente, né? Daqui a pouco a gente olha novamente a corrente. O maior problema, né, de uma bancada aí, de uma giga de teste, é que a corrente ela tem que passar dentro do medidor. Já a tensão não, a tensão ele não necessariamente, é como ele é é, lá no livro de física fala, né, que o potencial elétrico, ele é a energia potencial, né, elétrica, ou seja, você potencializa com energia, né, com carga, o terminal positivo, né, com falta de elétrons, ou o terminal negativo com excesso de elétrons. E quando você tem essa energia potencial, é aquela mesma história, né? Vamos supor que você sobe numa cadeira para ali trocar uma lâmpada. Você, a partir do momento que você saiu do nível zero do solo e subiu na cadeira, você já tem uma energia potencial gravitacional. Quer dizer que você vai cair? Não, mas você tem potencialmente uma energia gravitacional, do mesmo jeito. Quando você energiza um circuito e ele não tem corrente elétrica fluindo, ele só tem potencial elétrico. É igual você. Se você está matriculado nesse curso, então você tem o potencial de receber o certificado de eletricista industrial. Mas se você não estudar, se você não fizer os desafios e se você não for aprovado em cada disciplina, assim como você já foi até agora lá com a professora Thais, você não vai passar. Essa é a ideia de potencial. Já a energia potencial, a ideia é de energia armazenada. Já a energia cinética em movimento, corrente elétrica, é a expressão mais pura da energia em movimento. Por isso
que a energia em movimento aí, né, no caso elétrons, ele vai aquecer os componentes, ele vai ser prejudicial se ele não for projetado para isso. Por isso que o pessoal tem o alicate amperímetro, mas não tem o alicate voltímetro. Vocês já ouviram falar do alicate voltímetro? Não, professor, nunca ouvi. É porque ele não existe, né? Porque para a corrente elétrica tem esse calcanhar de Aquiles aí. Então, o problema é que, como ele não dá informação, a gente precisa deduzir a resistência elétrica. E na aula passada eu mostrei para vocês a associação divisora de tensão. Talvez, dependendo aí, ou talvez nessa. Mas eu prefiro a gente fazer passo a passo aqui para a gente entender. É melhor você entender do que eu fazer de forma rápida aqui e você ficar boiando, né? É melhor você ir devagar entendendo, né? Não decorando as coisas, entendendo o que que é diretamente, o que que é inversamente proporcional, do que você decorar e amanhã você já esqueceu. Mas isso acontece demais. Todo e qualquer curso, já perdi como se diz, a conta nos dedos de quantas vezes eu decorei fórmulas quando eu fazia lá o segundo grau, né? E esqueci. Quando eu estava na faculdade, também esquecia que eram muitas fórmulas, muitas equações, né? Se você se ater só a fórmulas, a equações, você vai virar, né, uma espécie de papagaio, né? Só repetindo fórmulas. Aí quando você deixa de estudar ou você não trabalha naquela área ali específica, você esquece as fórmulas porque você decorou, você não entendeu o princípio. A chave é que é entender o princípio. Nas próximas aulas aí, quando a gente terminar todas as análises, a gente vai focar aqui no princípio, tá? Então, eu falei da questão aí do circuito divisor de tensão, né? Só revisando aí, a divisão de tensão, né? Você tem corrente igual, né? Porém, você vai ter tensão diferente. E um detalhe, quem acha que Vamos fazer uma enquete aqui, pesquisa SERPES, né? Os circuitos no sistema elétrico, quando eu falo sistema elétrico, é desde a geração, né, transmissão, distribuição, até chegar no consumo lá, segundo a NR10, né? O consumo somos nós aqui, né? O consumidor residencial, o consumidor comercial e o consumidor é, industrial, comercial e residencial, né? Então, esses consumidores aí, eles recebem energia, os seus equipamentos, por exemplo, o chuveiro lá da sua casa, qual que é a tensão que ele é ligado? Se é aqui Goiás, né? Provavelmente, né? Vocês aí de Niquelândia, provavelmente, se é monofásico, vocês ligam no 220. Qualquer equipamento, chuveiro, né? Sei lá, uma torradeira, né? Uma churrasqueira elétrica, TV, o seu computador, né, embora, né, ali no circuito, por exemplo, ali no circuito dele ou do notebook, né, embora seja corrente contínua, né, a fonte dele é no 220. Então eles recebem a mesma tensão, porém eles têm correntes diferentes dentro dele. Já a associação em série é o contrário. Por isso que ela é chamada de associação divisora de tensão. Cada um deles tem uma tensão diferente, né? Isso é mais no nível de subcomponentes dentro do equipamento. Mas já dando spoiler, todo e qualquer equipamento ligado no sistema elétrico de potência, ele está ligado em paralelo, né? A vantagem é que você tem uma única tensão e várias correntes, dependendo da resistência, ou se ele tiver capacitor, se ele tiver indutor embarcado, né, ele vai ter uma corrente específica para aquela impedância, tá? Então, o algoritmo ele é bem simples, né? Como você tem a mesma corrente para os resistores em série, né? Como você tem a mesma corrente para os resistores em série, porém quedas de tensão diferentes, né? O somatório delas, lembra que eu falei lá da lei de Kirchhoff para as tensões, né?
o somatório delas aqui, de cada queda de tensão que é ligada numa fonte de tensão, né, você pode, né, aplicar para essa primeira equação, né, as várias resistências ligadas em série, você pode aplicar a primeira lei de Ohm. Eu até deixei aqui, né, escrito aí da aula passada, né, a primeira lei de Ohm diz que a tensão, né, matematicamente, né, a tensão dividida pela corrente. E fisicamente, né, o descritivo, né, de forma descritiva, é a oposição à passagem de elétrons. Só que essa afirmação ela não diz muito da forma matemática, né, da forma física. Mas da forma física, da forma matemática, ela quer dizer que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Quando eu aumento a tensão em qualquer um desses resistores aqui, ou até mesmo a tensão do somatório deles, uma coisa interessante vai acontecer. A corrente elétrica também ela vai aumentar. Se eu ir ali no autotransformador, no laboratório, né, a gente tem um transformador de bancada, né, ele é chamado de autotransformador. Na verdade, todo transformador é chamado de autotransformador. Por quê? Porque ele pega um valor de tensão e daí você acopla nele. Se é o transformador que a gente vê lá na rua, né, ele tem os chamados TAPs. Se é um transformador de laboratório que a gente utiliza para fazer as atividades, né, fazer leituras, fazer testes nos circuitos, a gente chama ele de autotransformador e ele geralmente tem um potenciômetro ali para você regular o nível de tensão. E se você perceber, cada nível de, se você vai aumentando o nível de tensão para um resistor, por exemplo, e isso a gente vê no laboratório de eletrotécnica e geralmente no laboratório de engenharia elétrica, a gente vê que a corrente se a tensão aumenta, a corrente também aumenta. Se a tensão diminui, a corrente diminui. Até mesmo o professor. Eu acredito que vocês já viram, acredito não, vocês já devem ter visto essa matéria, né? Professora falar lá de lógica, falar de método científico, né? O método científico, pessoal, você além de provar matematicamente, você tem que provar é, através de experimentos, né? Você tem que experimentar essa teoria, né, a parte matemática e criar um elo ali, né, com a matemática, com a física, com a experimentação. Então, ele percebeu lá, o George Simon, ele percebeu que aumentando a tensão, a corrente aumentava, diminuindo a tensão, diminuía a corrente. Por isso que essa equação tem esse formato aqui de divisão. Professor, então você está querendo dizer que essa primeira lei de Ohm, esse resistor é igual a tensão dividido pela corrente, ele poderia ser corrente dividido pela tensão? Sim. Inclusive é outra grandeza aí que é chamada de condutância, tá? Mas assim, ele escolheu ser tensão dividido pela corrente pelo simples fato que a maioria das vezes, né, na grande maioria esmagadora aí, quando você afere a tensão em uma impedância, né, que tem resistor, capacitor, indutor ou numa resistência pura, né, que é só o resistor, você percebe, né, essa proporcionalidade direta, né? Você percebe que ele aumenta, né? Um aumenta com o outro e geralmente a tensão ela tem um valor maior do que o valor da corrente, ou seja, é mais fácil você fazer uma divisão né, de um valor maior por um menor do que um menor por um maior. Traduzindo no português, né, é mais fácil você dividir 4 por 2 que a probabilidade de dar um valor, né, um valor racional aí, né, melhor dizendo, né, um valor inteiro puro, né, é melhor do que você dividir 2 por 4, que aí vai dar o quê? Aí sim vai dar um número racional puro, vai dar 0,5. Então, o pessoal lá da física, né, e nós aqui, vocês aí que estão fazendo o curso de
de eletricista industrial, o pessoal da eletrotécnica, o pessoal da engenharia, ele busca, né, não, e também o pessoal aí da física, busca o melhor, como se diz, a facilidade nos cálculos. Lembrando que antigamente, ou seja, lá em 1900 e Guaraná de rolha, né, ou seja, muito antigamente, você não tinha calculadora, você tinha que fazer na mão, né? No começo lá, se eu não me engano, foi um físico que inventou assim as primeiras, assim, as mais funcionais, é o Blaise Pascal, né? Ele inventou e ela tinha, se eu não me engano, acho que era 3 dígitos significativos. E não era fácil você fazer a operação com ela, ou seja, você dependia de fazer o cálculo na mão e dependia, se fosse um cálculo muito difícil, você utilizava uma tabela de logaritmos. Então, a física ela se preocupa em simplificar tudo. Por isso que a primeira lei de Ohm, já que é diretamente proporcional, né, é uma a, a, a proporcionalidade direta ela é traduzida numa divisão, né? Uma divisão pode ser tanto U pelo I, né, igual eu falei, como I pelo U. Então, jogando aqui a primeira lei de Ohm, né, fazendo isolando aqui, né, de cada, né, a tensão aqui, ó, fazendo somatório aqui, a tensão 1, a tensão 2, a tensão 3, jogando aqui, a gente percebe como ela é divisora de tensão, ou seja, tem a mesma corrente, a gente pode colocar em evidência a corrente, né? Colocando em evidência, só resta o quê? O algoritmo, ou seja, a regra para você associar, né, vários resistores aí em série. E por que que a gente precisou, além de, né, lembrar isso aí para a questão, né? Porque no circuito lá ele não dá muito, eu voltando aqui, né? Ele não dá muita informação. Ele mostra só essa parte do circuito de 10 volts contínuo, fala que existe uma corrente de 1 ampere aqui, fala que tem uma chave, mas não fala que equipamento que tem aqui. Eu acredito que equipamento não, desculpa, que componente que tem aqui. Eu estou chutando que é um resistor, já que é o início aqui, né, que seria o desafio 1.1. É por isso que a gente tem que fazer essa dedução aqui, ó. Essa dedução de somar, né? Já que a gente descobriu que é a soma, né? De somar, peguei esse circuito aqui, por exemplo, né? Não precisa a gente mais passar por ele. Então, a gente precisou o quê? Deduzir o resistor que está aqui, até mesmo para vocês colocarem lá no FET Colorado, lá, né? Naquele site lá, para você fazer a simulação, né? Então, a gente descobriu que o resistor, o 1 é de 5, o, o R2 aqui, depois eu mudo aqui, o R2 é 4 e o R3 é de 1 aqui, é 1 ohm, né? Eu só errei aqui nos índices do resistor aqui. Então, o relatório, né, e voltando lá no relatório, o que não ficou bem claro, até teve acho que uns 2 alunos aí que perguntaram, né, tiraram dúvidas aí. Para você fazer o relatório, pelo menos desse do primeiro aqui, você, nesse experimento, só no 1.1, você vai usar o voltímetro. No 1.2 é que você vai usar os amperímetros, né? Então, aí eu lembrei aqui para vocês, né, aonde que você no voltímetro, no multímetro, você vai selecionar, né? Você seleciona aonde tem o sinal do V, o sinal, né, contínuo aqui, tracejado embaixo. Aí sim você pode fazer a ferição. Mas utilizando nas condições lá do relatório, né? Por isso que eu peguei aqui cada um deles aqui, ó, e eu até troquei o da aula passada, eu tinha colocado todos de 5 volts, né? Mas como a gente só tem três, né? Um com a configuração aqui, né? Igual eu falei na giga de teste, né? Um com a configuração até 10 volts, né? De 0 a 10 volts, o outro de 0 a 5, o outro de 0 a 3. Então, são esses que você vai fazer a aferição. Aí eu deixei melhor explícito aqui, né? Inclusive com a justificativa aqui, né?
Aí lembra, por isso que eu falei, ó, você tem que usar essa regra para você lembrar aqui, ó, sempre né, o preto aqui é negativo. E como a gente viu aí no livro, né, vocês aí no momento aí no laboratório, na bancada aí na empresa de vocês, né, eu não sei como é que o professor, ou sei lá, o engenheiro, ou até mesmo, né, um eletrotécnico, um eletricista mais experiente, ele vai conduzir esse treinamento aí com vocês, né? Então, se você quiser que o leitor apareça positivo, lembrando que não tem problema nenhum, né? Você trocar aqui os cabos, né? Eu só estou colocando na polaridade correta aqui, ó, sempre o positivo. Tá vendo? Ó, é positivo aqui nesse lado da fonte. As quedas de tensão, ela inicia no positivo e termina no negativo. Aí no visor vai aparecer 5 volts. Tá vendo? É simples, mas se você não se ater, aí você pode escrever, igual eu escrevi aqui, é só um modelo para vocês seguirem para escrever lá no relatório, né? Então, o ponto A, né, positivo, você vai conectar no nessa parte aqui, ó, onde você afere tensão, resistência, né? Teste de continuidade e outros, né? Esse borne aqui, o positivo, ele foi projetado para verificar a tensão, né? Aferir tensão. O comum aqui, o negativo, né? O comum, ele é comum tanto para o borne que faz a aferição da tensão, como para o borne que faz a aferição da corrente. Por isso, né? Por isso que a gente tem dois positivos aqui, né? Um para corrente e o outro para tensão. No caso do desafio 1.1 é para tensão, né? Então, o positivo no ponto A, o negativo no ponto B. Daí, o outro aqui, né? Você vai fazer do mesmo jeito, né? Você vai pegar o com range que suporta os 4 volts, né? No caso, na aula passada eu tinha colocado todos 5 volts, né? Assim, isso seria na situação real, né? No caso que você utilizaria um único multímetro, né? Como você está utilizando três, né? O experimento é isso, você utiliza três, então esses três aqui com a configuração, ó, se atenha, coloque o de 10 aqui, ó, que suporta 10 volts entre o ponto A e o B, porque ele está passando o de 5. Sobrou agora o de 5 volts e o de 3, né? Aí do mesmo jeito, para aparecer a polarização positiva aqui, né? O vermelho positivo no ponto B e o preto negativo no ponto C. Aí você vai escrevendo aqui, ó. Até esse daqui tá errado, viu? Ó, esse primeiro aqui, ó, vou até corrigir aqui enquanto a gente revisa aqui. Eu consertei aqui, pessoal, mas não consertei no relatório aqui, não. Ó, de 0 a 10. Vamos colocar lá no relatório de 0 a 10 aqui, ó. Aí sim, aqui tá correto, ó. Contém o valor de 5. Agora tá correto aqui, ó. Aí fundo de escala, né? Na função voltímetro, intervalo, ou seja, o range que ele suporta aqui, né? O próximo também vou fazer a correção. Não, o próximo aqui tá ok, né? De 0 a 5 volts. Aqui a descrição tá correta. Vocês vão colocar desse jeito no relatório. Eu fiz um modelo aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Agora o terceiro de 0 a 3. Ah, não, agora aqui está correto. Eu corrigi aqui, ó. De 0 a 3 que vai aparecer 1 volt. Então, se todos, né, os equipamentos estiverem na bancada, vai aparecer, né, o primeiro 5 volts, o segundo 4 e o terceiro 1 volt. Eu até fiz a simulação aqui no Multisim, né, e mostrei para vocês onde vocês vão acessar aí o site do FET Colorado, né? Eu deixei até pedir para a Ludmilla colocar, quer ver? Ó, foi aqui em biblioteca. Isso aqui já é o link, né, para você ir lá para o site, né? Já coloquei direto.
Ou então você copia aqui, abre uma outra aba e vai. Inclusive, eu já vou colocar nela porque a gente vai analisar agora o 1.2. 1.2 ela é bem rápido, viu? Já vou copiar aqui. Eu coloquei esse link direto, pessoal, para ele já ir para simulação. Depois vocês podem testar indo para o site. Vocês vêm até aqui, ó, FET Colorado, simulador HTML. Se eu não me engano, acho que até aqui você vai para aquela página normal. Eu já deixei aqui nessa para vocês fazerem o print screen aí na hora que vocês montarem o circuito, tá? Agora vamos analisar o desafio 1.2, que é a continuação. Só que agora é utilizando o amperímetro. Alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu abrir aqui o relatório aqui, ó. E vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Eu coloco em vermelho e em grifado de laranja, pessoal, ficar, ficar mais fácil aqui na aula, né? Mas ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó, o relatório. Ah, professor, precisa colocar essas imagens? Não precisa não, viu? Só a descrição tá ok. Eu coloquei imagem aqui, né, para vocês se lembrarem, né, com a descrição aqui, ó, vocês podem colocar essa descrição, tá ok. Aí vocês vão lá depois lá no FET Colorado, eu sei que teve um que já entregou já, do jeito que eu mostrei. E aí, aqui é o print, né, o print que eu tirei do circuito que eu simulei no Multisim. No caso, se vocês forem utilizar do FET Colorado, né, porque o outro do simulador, ele não, realmente ele não tem aí. Agora vamos analisar a atividade 2.2, eu até deixei aberto aqui, né, para dar uma opção para vocês. Deixa eu ver aqui, 1.2. Vou fechar o outro, esse que eu já salvei. Esse aqui vai ser tranquilo, pessoal. 10 minutinhos a gente já faz. Esse aqui é claro e sucinto. Então, o desafio 1.2 é esse segundo ponto aqui, ó. No 1.1 a gente conectou os instrumentos de medição, né, o voltímetro, né, o que tem lá disponível lá na bancada, né, no circuito controlador, né, e elaborou o desenho e fez a descrição, fez o relatório. Inclusive no relatório, pessoal, eu sei que nesse aqui eu não vou cobrar, mas tem empresa, deixa eu abrir ele de novo aqui. Tem empresa que, aí, por exemplo, ó, você utilizou esse multímetro, vamos supor que você tenha utilizado um apenas, né? Você tem que, é porque eu não tenho um aqui comigo, geralmente atrás dele tem um patrimônio. Professor, o que que é isso, patrimônio? Geralmente a faculdade, né? Indústria, eu confesso que eu nunca vi, porque eu sempre tenho os meus equipamentos, né? Aí quando eu preciso fazer uma aferição, eu vou lá no carro, ou eu pego um que eu estou portando ali e utilizo, né? Um equipamento próprio. Mas eu confesso que eu nunca vi. Ah, não, não, minto, minto. Eu já vi, mas são aquelas furadeiras. É furadeira de bancada e furadeira que o pessoal a bateria, né, que eles forneciam para o pessoal lá das obras, lá da manutenção. Aí era uma plaquinha, né, uma plaquinha de metal com ribite, né, e aí tem um número de série, né, que é o patrimônio da empresa. Banco também faz isso, né, o mobiliário de banco, né. Não sei se vocês já participaram aí de leilão, né? Por exemplo, tem aqueles bancos ou outras instituições aí que elas fecham, né, ou muda de unidade, aí eles fazem um leilão, né? Aí no leilão geralmente vem com patrimônio, aí depois que você recebe, ele só retira lá. Uma vez meu pai comprou, ele foi num desses leilões, né? Nem o patrimônio lá do banco, eles comprou aquelas cadeiras chique, né? Nem o patrimônio do banco eles tiraram lá. Aí meu pai, não, deixa esse trem aí, que se tirar vai danificar, né? Aí só depois, quando fez a reforma, né,
que o rapaz lá que faz a reforma lá de sofá é que retirou ele. Então, geralmente, faculdade é certeza que tem. Agora, empresa, se for um equipamento pequeno que dá para manusear, né, geralmente tem a concessionária de energia, como ela fornece aqueles bastões isolante, né? é, Tem também o dispositivo de abertura em carga. Eu já vi no dispositivo de abertura em carga, eu já vi patrimônio, mas era um decalque, era um papel, viu? Mas geralmente eles colocam uma plaquinha mesmo e faz o rebite na plaquinha ali, que é para mostrar. Aí no relatório, geralmente o professor, às vezes o laboratório, ele pede, né? Aí como você utilizou um equipamento, aí ele fala, aí você coloca lá, é Fluke, é o é o TrueArm, né? Esse aqui é o TrueArm 117 multímetro, né? Você coloca a marca, né? O que você utilizou. Tem equipamentos que você tem que aferir ele, ou seja, vai para um laboratório, tem o megômetro que ele testa a isolação entre o cabo e a carcaça de um motor, por exemplo, ou entre a parte interna do cabo e a isolação externa dele ali, né? E ele precisa ser aferido, se não me falha a memória, de 2 em 2 anos. Então você precisa, além de mostrar o patrimônio, se você utilizou de alguma instituição, né? O laboratório, sei lá, do Inmetro. Você tem que ainda mostrar o certificado de aferição dele. Agora para o 2 aqui, ó. Então, o segundo é esse daqui. A gente já fez aquela revisão, né? Tanto que eu nem coloquei eu nem coloquei teoria aqui, eu só deixei para o desafio 1.3. Então, ó, é o mesmo circuito, são os mesmos equipamentos que a gente tem aqui, né? Só que os três primeiros estão setados, ou seja, permanente aí, né? Como voltímetro, e esses dois aqui de baixo estão permanentemente como amperímetro. A gente viu lá no circuito, né? Aí até que eu fiz a revisão, né? A corrente você tem que literalmente colocar em série com o circuito para fazer a aferição dela, né? Inclusive, a gente já deduziu, né? Por isso que eu recordei aqui, né? A gente já deduziu as resistências aqui. Agora eu preciso aferir a corrente. Como é um circuito divisor de tensão, né? Ou seja, ele tem a mesma. Se ele é divisor de tensão, quer dizer que ele tem a mesma corrente. Se fosse em paralelo, ele era divisor de corrente, ele teria a mesma tensão. Então, a gente já fez a dedução aqui dos resistores, né? Para a gente poder até fazer a simulação, né? Vocês vão ver que é simplesinho aqui, ó. Então, a gente tem esses 2 amperímetros aqui. Eu calculei aqui que tem umas 3 formas de você fazer essa aferição. Como a corrente é a mesma, né? Ou seja, é 1 ampere. Os dois, inclusive, têm o mesmo range, ó. Eles conseguem aferir de 0 a 2 amperes, ou seja, uma corrente ou uma amperagem maior que isso. O fusível de proteção dele, né, o do resistor shunt lá, ele ia queimar, né? Só que como a gente já sabe que a corrente é 1 ampere, até pela dedução do circuito, pelos resistores e pela fonte, seguramente qualquer um dos dois aqui que eu escolher, ele vai ser eficaz aqui. Então, como a corrente é a mesma, eu posso utilizar só um deles em 2 situações. Eu coloquei uma terceira para a gente entender melhor aqui, né? Então, lembrando que a gente tem que selecionar, ó, selecionar ou, né, no sentido horário ou no sentido anti-horário aqui, ó, essa partezinha branca aqui, ó, para aferir corrente contínua, tá? E detalhe, a gente vai aferir entre o com, né, o com que é negativo e o ponto A aqui que é para corrente elétrica, que é o positivo, é o polo positivo.
E vocês estão vendo aqui, ó, que ele fala que o fusível, né, que ele suporta até 10 amperes. Esse aqui suporta 10. Já no caso, esses dois aqui do exercício, cada um deles suportam até 2 amperes, né? Esse 10 e esses dois aqui, 2 amperes. Beleza. Então, a primeira opção é você tirar o jump, ou seja, tirar a interligação do circuito entre o ponto um e o ponto A, né? E ligar o positivo no ponto um, né? O vermelho aqui, e o negativo no ponto A, porque aí no visor vai aparecer 1 ampere positivo, tá? Você pode fazer a aferição aqui. E lembrando de deixar esse curto-circuitado aqui. Você só vai retirar esse, né? Retira esse jump. Professor, por que que eu não posso deixar ele? Se você deixar, como o amperímetro e esse jump, eles vão estar em paralelo, a corrente ela vai ser toda desviada. Esse amperímetro aqui, pessoal, ele tem um valor, uma resistência interna, igual eu falei, a resistência chamada de shunt, né? De desvio. Só que se eu pegar um cabinho, né? Um conector e colocar aqui, com certeza a resistência dele vai ser bem menor, vai ser próxima de zero relacionada à resistência do medidor. Então a corrente vai toda desviar e você vai achar que ele não tem corrente nenhuma. Então você desconecta o ponto um e o 2, deixando a corrente toda passar no amperímetro, né, de 2 amperes, que aí vai aparecer 1 ampere. Se você trocar as pontas aqui, vai aparecer menos 1A. É isso. A outra opção é eu fazer o contrário aqui. Como a corrente é a mesma, né? Eu posso fazer essa outra opção. Aqui eu deixei a descrição do que acabei de falar aqui. A outra opção, né, é eu deixar o jump no ponto um e no A e desconectar o ponto 2 e o ponto D e pegar um deles aqui, né, um dos amperímetros, conectar o positivo no 2 aqui e o negativo, né, no o com, né, no ponto D. Daí ocorre de novo, né? E esse daqui eu tenho que deixar o quê? Tenho que deixar conectado, porque aí na hora que eu fecho o circuito aqui para ele aferir, a corrente ela vai passar pelo jump, alimenta os resistores aqui do circuito, né? Alimenta os resistores dele e depois passa no amperímetro, né, e finaliza o circuito e faz a leitura de 1 ampere. Essa é a segunda opção, né? Aí, como eu tenho dois, mas assim, é desnecessário essa terceira opção, eu só coloquei de forma, né, assim, para mostrar que é funcional para vocês aí, ó. Como a corrente é a mesma, vocês podem simultaneamente aqui, ó, tirar o jump da posição do conector entre o um e o A aqui, né? E entre o 2 e o D. E daí coloca os dois amperímetros aqui na sua polaridade respectiva aqui, né? Se você inverter, só vai aparecer negativo aqui no mostrador, né? Então eu posso simultaneamente fazer a medição. Essa seria a terceira opção, né? É assim, mas como a corrente é a mesma, né? Um circuito divisor de tensão, ou seja, ele tem a mesma corrente, então essa terceira opção é desnecessária. Eu coloquei ela só como uma, vamos dizer assim, como uma opção a mais que dá para vocês fazerem isso. Mas como a leitura vai ser a mesma, né? Se fosse em paralelo, aí seria interessante, né? Se eu tivesse, que é o caso do próximo exercício aí, né, do resistor em paralelo. Então é isso. Aí você, nesse caso, não precisa você fazer a simulação, mas é igual eu mostrei aqui, ó. Vocês colocam os três resistores aqui. E o ruim é que sempre quando você abre aqui, ó, sempre quando você abre direto nesse link, ele perde o que foi salvo aqui. Aí, nesse caso, não precisa você
colocar o. Eu só desenhei ele no circuito para vocês verem como que vai fazer a medida, né? Aí eu coloquei nessa opção, ó, em que nos dois lados aqui eu tenho um amperímetro. Mas você pode colocar no relatório, eu posso colocar aqui em cima, né? Curto-circuitando esse, ou embaixo aqui, né? No 2 e no D, deixando o curto-circuitado um e o A. Tá correto o seu relatório. Aí vocês podem simular aí, ó, esse mesmo circuito, aí vindo aqui, ó, colocando um amperímetro, né? Colocando um amperímetro aqui, fazendo a ligação, né, do fio aqui. Ser bem rápido aqui, ó, para vocês já acostumarem com. É que, obviamente, né, como eu coloquei, ele tem que ser de 10, né? 10, o primeiro é de 5, 5, o segundo é 4 ohms, né? Nossa, eu tô quase na rua com isso. E o primeiro é de 1 ohm. Ó, aí aparece, né, o 1 ampere aqui, que é o que deveria, né, tá aparecendo aí no circuito. Aí, nesse caso aqui, ó, da simulação, coloquei só aqui embaixo. Aí vocês podem utilizar essas duas opções, né, esses dois amperímetros aqui, né, tanto um, né, aqui em cima, outro aqui embaixo, que daria a medida do mesmo jeito. Aí vocês lançam lá no relatório. Um exemplo aqui, só para a gente já fechar, né, porque já começou, já finalizou a aula aqui, ó. Podem fazer desse jeito, ó. Deixa a descrição. Eu, como fiz o desenho, coloquei aqui. Professor, precisa colocar o desenho? Não. Se você fazer a descrição de maneira correta, tá, ou como se diz, o relatório tá ok, né? E aí eu só deixei aqui as imagens aqui, né, para a gente lembrar aqui na hora que a gente está fazendo a análise. Fechou? Então é isso, pessoal. Parar aqui o compartilhamento. Aí depois eu vou conferir, tá, pessoal? Tranquilo? Então, vou parar a gravação aqui, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Que aí a gente analisa o experimento 1.3 aí, tá? A gente fala de mais teoria e faz o 1.3.